Conclusão em 3 frases apenas. É isso mesmo. Concluir um texto em apenas 3 frases. Eu vou te ensinar nesta aula como entregar o último parágrafo do seu texto a um corretor muito exigente e mesmo assim impressionar. Fiote, pense o seguinte: a conclusão, o quarto parágrafo, é o último elemento antes de ser atribuída a sua nota na sua redação. Se é o último bloco e as últimas informações, a última leitura, antes da sua nota, você precisa impressionar. Você precisa entregar algo de muita qualidade para deixar aquele recado consolidado para a sua banca. Vem comigo, porque eu vou te ensinar agora na prática, olho no quadro, e vamos aprender na prática o que nós vamos entregar para o nosso corretor. Então veja aqui. Vamos começar a pensar então nesta conclusão do texto. Esta conclusão que está no quarto parágrafo, Fiote, e mais ou menos, tá? 7 linhas. Reserve lá 7 linhas para essa conclusão. Tá? Eu já corrigi muita redação com candidatos que entregaram 10, 11, 12 linhas de conclusão. Não pontuam bem. Ou que entregam uma conclusão com 3, 4 linhas. Também não pontuam bem. Não obrigatoriamente, mas 7 linhas é uma base ótima para entregar uma conclusão, tá? Então, basicamente, 7 linhas, e nessas 7 linhas você deve entregar 3 frases na sua conclusão. 3 frases na conclusão. Uma média, tá? Que você pode colocar é de assim, olha. 2 linhas na frase 1, 2 linhas na frase 2, tá? Então veja bem. Frase 1, 2 linhas. Frase 2, 2 linhas. Pode ser. Isso aqui não é uma matemática porque precisa fechar exato, não, tá, fiote? Você pode dividir. Ah, deu 2 linhas e meia, deu 2, ok. A primeira frase deu 2 linhas. A segunda deu 3 linhas, sem problema algum, tá? E a frase 3 pode ficar com 2 linhas. Aqui eu vou substituir, eu acredito que vai dar mais jogo aqui, olha. Na sua frase 2, você pode colocar 3 linhas. Então, uma conclusão com 7 linhas fecharia mais ou menos neste formato aqui. Frase 1 até 2 linhas, frase 2, 3 linhas, deixa um pouquinho mais extensa, né, o meio da sua conclusão. E na frase 3, 2 linhas ali para fechar essa média de 7 linhas e entregar esteticamente e estruturalmente aqui uma conclusão maravilhosa. O que seu corretor vai observar muito aqui? Se você estruturou a sua conclusão, se ela faz sentido e se ela entrega informações que para o corretor são fundamentais. É importante que você tenha essa maturidade, fiote. Você não escreve um texto para você, você escreve um texto para alguém que vai corrigir e atribuir uma nota à sua redação. Então tenha a humildade de pensar assim, olha, eu preciso agradar ao corretor. Eu preciso entregar aquilo que a banca quer ler. E o que a banca quer ler em cada uma dessas frases? Vem comigo porque eu sei. Eu sei o que a banca quer ler. Eu faço parte desse povo que corrige as redações. E antes que eu me esqueça, se você quiser realmente evoluir a sua escrita, ser treinado por mim e fazer parte da minha turma de redação totalmente exclusiva, direto no foco, aquilo que você realmente precisa aprender para de fato ser aprovado. Aqui na descrição tem o link do meu curso de redação. Nele você terá videoaulas gravadas, mas encontros ao vivo comigo. Neles você pode conversar comigo por chamada, por vídeo, na sala exclusiva de reuniões por vídeo. Você pode escrever e me enviar a sua redação e eu corrigirei e devolverei essa redação corrigida, mapeada, orientada
e tudo que você precisa para ser aprovado, tá? Além de infinidades de vantagens que tem dentro do meu curso de redação. É só clicar aqui e entrar para a turma e você é muito bem-vindo. Volta para cá, porque nós temos frase 1. O que nós temos nessa frase 1? Vamos lá. Que eu preciso entregar na frase 1. Fiote, basicamente, tá? Um resumo do tema. Mencionar esse tema, não é? Para trazer liga, para mostrar para o corretor que ainda no último parágrafo você está falando sobre o tema que eles definiram. É só estratégia mesmo. Não precisa ficar falando sobre o tema porque você já falou sobre ele muito no corpo do seu texto, nos 3 parágrafos acima. Só relembre, só mencione rapidíssimo o seu tema. Eu vou fazer aqui para você. Eu vou fazer um parágrafo de conclusão ideal para você, beleza? Resume o tema e proponha. E proponha uma solução. Mencione o tema novamente e propondo uma solução para ele. Porque todo tema é um problema, beleza? Frase 2, fiote. O que precisa ter nessa frase 2? Eu até separei aqui 3 linhas para a frase 2, tá? Porque ela vai ter alguns elementos a mais. Você vai falar em si aqui da solução que você propôs, tá? Solução. Mas para falar desta solução, você vai elencar algumas informações, tá? Quem deve fazer essa solução? Quem deve fazer essa solução? Hã? Outra coisa. O que deve ser feito? Maravilha? Outra. Como fazer isso que você propôs? A última pergunta. Para quê? Então, sua frase número 2, você vai falar em si da solução que você propôs. Falando dessa solução, você vai dizer assim, olha, o que deve fazer? Sugira uma ação, né? Então, quando você falar sobre o que deve fazer, naturalmente aqui você estará sugerindo uma ação para acabar com o problema que tem no tema, ok? O que deve ser feito, né? Quem deve fazer? Quem deve fazer a ação? Esta ação é a segunda pergunta que eu deixei para você. O que deve ser feito? Qual ação deve ser feita? Uma outra situação, como fazer esta ação que você acabou de sugerir? E, para completar essa segunda frase, esse segundo momento, o meio da sua conclusão, falar assim, ó, para que fazer isso que você sugeriu? Então veja, resumo do tema e uma proposta de solução. Coloca ponto final. Até aí você tem 2 linhas. A partir dessa linha, tá? Você coloca ponto final, no final da frase 1, começa a sua frase 2, falando sobre essa solução que você propôs. Mas para falar sobre ela, você vai ter que falar quem deve fazer essa solução, não é? E o que deve ser feito? Qual ação você sugeriu? Qual ação você está sugerindo que seja feita? E como deve ser feita essa ação? Além de como deve ser feito, você vai dizer para que fazer esta solução. Terminou essas perguntas? Você vai fazer a sua frase 3. Frase número 3, que é o fechamento geral. Este fechamento geral é o quê? É uma frase de efeito. Uma frase de efeito. Vem comigo. Conclusão em 7 linhas, em até 7 linhas, em 3 frases. Frase 1, resumo do tema, propondo uma solução. Ponto final. Segunda frase, a solução em si, com quem deve fazer essa solução e qual ação deve ser feita. Qual ação deve ser feita, o que deve e como fazer essa ação. Depois,
o para que esta ação deve ser feita. Coloque ponto final, porque você terminou aqui sua segunda frase. Terceira e última frase da sua conclusão. Fiote, fechamento geral. Que fechamento geral é este? Uma frase de efeito. Aquela cereja do bolo. Uma frase impactante. É a última leitura do seu corretor. Vamos montar uma conclusão com estas informações? Você aceita? Antes de você aceitar e eu fazer para você, eu te convido a deixar o like, dar o joinha. Não, eu não ganho dinheiro com isso, filhote. Isso aqui é só para o YouTube entender que este conteúdo foi relevante para você. Apenas isso e nós continuarmos fazendo mais materiais. Então, vem comigo, você vai escrever desta forma na sua conclusão e entregar uma conclusão perfeita. É evidente, vírgula, portanto, vírgula. Ou você pode começar com esse portanto, tá? Portanto, é evidente que, mas, assim, traz um impacto porque esse portanto está entre vírgulas. Estando entre vírgulas, você está intercalando o conectivo. Isto mostra tanta autoridade com o corretor, ele vai chegar a babar nessa conclusão sua. Beleza, fiote? Nossa, ficou tão coisa, né? Babado. Nosso Deus do céu. Ah, babado. Não, ele vai chegar a babar na sua conclusão, beleza? É evidente, portanto, que ainda há entraves, dificuldades para resolver. Resolver o quê? Ponto final. Aqui, fiote, para resolver, você vai citar aqui o tema. Copia o tema lá. A violência contra a mulher, o tráfico de drogas, a superlotação nos presídios. É evidente, portanto, que ainda há entraves para resolver a superlotação dos presídios. É evidente, portanto, que ainda há entraves para resolver a prostituição infantil. É evidente, portanto, que ainda há entraves para resolver o tráfico de drogas nas fronteiras brasileiras. É evidente, portanto, que ainda há entraves para resolver a obesidade infantil e tudo mais. Beleza? Ponto final aqui, tá? Frase 1 concluída com sucesso. Se sobrar linha ali, continua na mesma linha depois do ponto final. Mas aqui não há. Você vai falar assim, olha, desse modo, vírgula, tá? Sempre vírgula depois do conectivo. O Estado deve... Lembra o que eu pontuei lá no esquema? Que aqui você vai sugerir o que, fiote? O que você vai sugerir aqui? A ação. A ação. O Estado deve fazer o quê? Olha, eu não deixei aqui no esquema para você, olha. Solução. Quem deve fazer? O Estado. Fazer o quê? O que deve ser feito? A ação. Beleza? O Estado deve fazer. Além disso, aqui eu vou citar uma coisa que vai fazer assim, muita diferença. Cabe o. Cabe o que, fiote? Neste lugar, além do Estado, estou destacando o Estado aqui, tá vendo? De amarelo, dourado. Cabe o agente 2. O agente 2 é o segundo agente além do Estado. Então, o Estado deve fazer ação. Além disso, cabe o agente 2. Então, o Estado deve fiscalizar melhor as fronteiras brasileiras, que é porta de entrada para drogas vindas de outros países. Além disso, cabe à Polícia Federal. Viu? Então, cite o agente 2. É obrigatório citar o agente 2, professor? Não. Você quer ser mais completo na sua conclusão? Quero. Então,
ache jeito aqui para citar esse agente 2, vai ficar mais robusta a sua conclusão, beleza? Agente 2. Assim, vírgula. Cabe o agente 2 fazer o quê? Desenvolver o quê? Completar aqui. Cabe ao agente 2. Vou dar sequência, só um minutinho. Cabe ao agente 2 desenvolver. Ok. Assim, alcançar-se-á uma sociedade igualitária, uma sociedade igualitária e de harmonia para todos. Maravilha de conclusão! É evidente, portanto, que ainda há entraves para resolver o tema. Desse modo, o Estado deve fazer ação X. Além disso, cabe ao agente 2 desenvolver a ação Y. Assim, alcançar-se-á. Olha que mesóclise maravilhosa. Filho, onde você imaginava que você estaria utilizando uma mesóclise? Um pronome no meio do verbo. Quem faz isso no Brasil? Ninguém. Só você e um ex-presidente aí que gostava de uma mesóclise. Falava que ele parecia com o Drácula. Busque aí, deixe nos comentários se você lembra de quem. Alcançar-se-á uma sociedade igualitária e de harmonia para todos. Fecha com chave de ouro. Fih, você entregou uma redação dessa? Vem pra tela comigo. Vai pro abraço. Acabou. Você zerou o jogo. Depois desse alcançar-se-á uma sociedade igualitária e de harmonia para todos, o corretor vai babar. Vai babar, né? A sua redação e atribuir um ponto satisfatório para você. Pode vir comigo, que aqui você brilha. Fiote, se você quiser ter treinamento prático orientado, acompanhado da primeira linha até a última por mim, aqui na descrição tem uma vaga reservada para você dentro do meu curso de redação prático para de fato aprovar a sua redação. Nós nos encontramos lá e a sua aprovação te espera. Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.